Olá! Hoje nós decidimos gravar esse vídeo para nós conhecermos um pouquinho mais sobre o biocoaching. Claudinei, você pode falar pra gente o que é o biocoaching? Claro, Mai. Então vamos lá. Isso é uma dúvida, né? E muitas pessoas nos perguntam da onde vem esse bio, antecedendo o coaching. E aí preciso contar uma história bem rapidinha para vocês, né? Que o coaching tradicional, ele na verdade funciona com duas perguntas básicas: o que e como, né? O que você quer e como você vai atingir o teu objetivo. Certo. Então, de uma maneira assim, no mundo corporativo isso é muito forte, né? Porque são resultados muito rápidos, né? Aí a gente fala um pouquinho além disso, que é o Ikigai, né? Que entra no biocoaching já, que nada mais é do que por que você acorda todos os dias? Qual é a razão de ser? Por que você está nesse mundo? Então aí você já consegue perceber que já entra o ser humano, né? Então já entra uma terceira pergunta aí, que é por quê, né? Então, por que você quer emagrecer? Por que você quer mudar de emprego? Por que você quer mudar de país? Enfim, a demanda, ela aparece. E o biocoaching, ele entra justamente o bio relacionado à vida. E nesse caso, a vida como um todo, que é o nosso corpo. Então, todas as emoções que nós temos, elas vão parar de alguma maneira no nosso corpo. Quando você leva um susto, quando você está estressado, o corpo ele reage. E a ideia do biocoaching é justamente trazermos o ser humano para um entendimento dele, da reconexão do corpo com a mente, e aí usando as ferramentas de coaching para nós podermos mensurar resultados. Isso é muito legal, Claudinei. Você saber que você pode ter uma percepção melhor do corpo, conhecer melhor e viver um propósito. Mas sabe uma dúvida que eu tenho? Quais seriam, existe um grupo ou um público ideal para fazer o curso? Que tipo de pessoas podem procurar e fazer o biocoaching Ikigai? Boa pergunta, Mai, porque essa é uma pergunta recorrente, né? Porque o bio antes do coaching traz algumas dúvidas e as pessoas acham que está só ligado às profissões ligadas à saúde, né? Educação física, nutrição, fisioterapia, medicina. Isso não é uma verdade. Por que eu falo? Você pode pegar, por exemplo, um escritório de advocacia, né? Onde você tem os líderes, onde você tem os gestores desse escritório, eles têm que trabalhar a parte de liderança, né? Não só a parte de gestão de resultado. E a partir do momento que você tem uma pessoa que é líder e ela se conhece, ela se permite, ela se entende, com certeza ela vai entender aquela pessoa que é o seu liderado e trazê-lo para a equipe de uma maneira bastante forte, bastante simples, eu até diria, porque as ferramentas do biocoaching, elas são muito poderosas e elas partem de um autoentendimento. Então não existe hoje um nicho específico, né? Eu falo sempre que o biocoaching ele está aberto às pessoas que têm conexões, ou seja, relacionamento. E aí você flutua em todas as áreas das profissões, desde advogados, engenheiros, igrejas. Eu estou falando de pastores que também já fizeram o curso do biocoaching e tiveram uma abordagem diferente na sua congregação. A educação física, personal trainer, enfim, é assim, a essência é a mesma e essa essência se chama ser humano. Isso nunca vai mudar. E poxa, isso é muito interessante, sabe? Porque quando a gente vê o nosso dia a dia, a gente vive de relacionamentos. Exato. A gente não consegue comprar um pão sem estar conversando ou se conectando com alguém, né? E como seria maravilhoso se tudo que a gente pudesse, ou com todos que nós pudéssemos falar, não só nos conhecêssemos, mas pudéssemos entender o outro. Tenho certeza que seria um lugar melhor o nosso mundo amanhã. Exato, mas e daí para te dar mais um exemplo, né? Isso que você acabou de falar, muitas vezes gera conflito, né? Dentro de casa, no próprio ambiente de trabalho, nós chamamos isso de ruídos. E por que isso acontece? Porque as pessoas não se conhecem e ela não conhece o próximo. Entendi. Então ela pensa mais ou menos assim: eu sou desse jeito e as pessoas têm que me engolir, né? Então elas não entendem, né? Elas não entendem que existe um outro fator chamado inteligência emocional, que faz toda a diferença nos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. E o biocoaching tem justamente essa ideia, através de uma metodologia, de diminuir esses ruídos, né? Então trazer
algo muito mais forte em termos de conexão nas famílias e dentro das empresas. Poxa, muito bacana. Foi super esclarecedor para mim. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você também. E nós nos vemos num próximo vídeo. Obrigado.